Um brasileiro consome cerca de 30 quilos de pães por ano. Entre os países latino-americanos, o Brasil está em quinto lugar no consumo do produto. Esse alimento, que possui uma multiplicidade de formas e sabores, está sempre presente na mesa das pessoas. E o tradicional pão francês tem aproximadamente 12 mil anos de história. A massa fermentada começou a ser consumida na Mesopotâmia devido ao grande cultivo de trigo. Feitos em padarias ou mesmo em casa, a França se destacou no século XII como centro mundial da fabricação de pão. O chamado pão francês, muito comum no Brasil, não tem muita semelhança com os verdadeiros pães dos franceses, pois a receita do pão no Brasil só surgiu no início do século XX e é diferente do pão europeu por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. Mas afinal, como é feito o verdadeiro pão francês? Là, pour la réalisation à la maison, on va tout mettre en frappage. Aqui em Toulon encontramos Jean-Baptiste. Ele é a quinta geração de boulanger de sua família. Jean nos explicou uma das receitas de pão feito na França, pois a variedade de pães hoje no país é imensa. Para a realização do pão caseiro, vamos utilizar farinha, água, fermento, levedura e um pouco de sal. Colocamos todos os ingredientes juntos no recipiente. Ele nos explica que é preciso ter atenção ao sal, para não colocá-lo em contato direto com a levedura. Isto é importante, seja na confecção do pão caseiro ou profissional. Na batedeira, colocamos todos os ingredientes, a começar pela farinha e o sal. Depois o fermento, a levedura e metade da porção de água. A primeira etapa é bater a massa em velocidade lenta durante 7 minutos. Este processo pode ser feito à mão também, acrescentando aos poucos o restante da água. Já nos explica a importância deste primeiro passo ser realmente lento, pois a massa é hidratada, cria elasticidade e uma mistura homogênea entre todos os produtos. Depois, com a batedeira, aumentamos a velocidade, durante 3 minutos. Este é o momento em que a massa ganha força, pois uma massa fraca facilmente se quebra no forno. Ao terminar, coloque num recipiente enfarinhado e descanse a massa por 30 minutos. Com a massa descansada, cortamos em quantidade de 300 gramas. Sobre uma bandeja com um pano de prato levemente enfarinhado, colocamos esta massa e a cobrimos para evitar que resseque. E mais uma vez ela irá descansar por 30 minutos. Ao separar este pedaço da massa, devemos ajustá-lo. Cuidado para não apertar a massa. Justamente damos uma pequena forma. Após a massa ter descansado, passamos para a etapa de modelagem. Colocamos a massa numa superfície plana levemente enfarinhada, virando a borda de fora para dentro até deixar em formato de rolo. Depois amassamos esticando para os lados e pressionando ligeiramente as pontas. Colocamos na bandeja e dividimos com um pano de prato para não grudar na próxima massa. E após 20 minutos no forno a 250 graus, a baguete francesa está pronta. Bon appétit!